Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao canal O Curioso, onde a busca pelo conhecimento é a nossa maior paixão. No vídeo de hoje, mergulharemos no fascinante mundo dos raios, desvendando os mistérios por trás desses fenômenos atmosféricos incríveis. Desde a formação das nuvens até a eletrificação que gera descargas elétricas intensas. Vamos explorar cada aspecto dos raios e, é claro, desconstruir alguns mitos ao longo do caminho. Quer saber como se proteger deles? Então vem que o Curioso te explica. O que são raios? Para entendermos os raios, primeiro é preciso saber mais sobre as chuvas. Uma nuvem começa a se formar quando a energia solar atinge a superfície terrestre, evaporando a água presente. Esse vapor sobe das áreas mais baixas, onde é menos denso, para regiões mais frias da atmosfera, onde se condensa em minúsculas gotículas de água, formando uma nuvem. Quando essa nuvem, composta por partículas de gelo e água em diferentes tamanhos, se estende verticalmente e se encontra em áreas com ventos intensos, reúne todos os elementos para produzir raios. Essas nuvens são conhecidas como cumulonimbus, ou simplesmente nuvens de tempestade. Embora não exista uma teoria definitiva que explique completamente a eletrificação das nuvens, os pesquisadores concordam que a eletricidade surge no interior das nuvens, através da colisão entre partículas de gelo, água e granizo. Sugere que o granizo mais pesado, ao colidir com cristais de gelo mais leves, adquire uma carga negativa, enquanto os cristais de gelo ganham uma carga positiva. Essa dinâmica explica por que a maioria das nuvens de tempestade apresenta um centro de cargas negativas na parte inferior e um centro de cargas positivas na parte superior. Quando a concentração de cargas nesses centros atinge um nível crítico, o ar ao redor não consegue mais isolá-los eletricamente, resultando em descargas elétricas entre essas duas regiões. Relâmpagos e raios são fenômenos atmosféricos que resultam de descargas elétricas intensas. Esse evento ocorre devido ao acúmulo de cargas elétricas opostas entre as nuvens, o solo ou o próprio ar. Quando a diferença entre as cargas positivas e negativas atinge um nível crítico, uma descarga ocorre para equilibrar temporariamente essas cargas. Os raios representam descargas elétricas significativas, que ocorrem entre nuvens e o solo, entre diferentes nuvens ou mesmo dentro de uma única nuvem. Trovões são sons produzidos por essas descargas elétricas. Além dos sons, esses eventos também geram flashes luminosos, que são conhecidos como relâmpagos. Acredita-se que o acúmulo de cargas positivas ou negativas seja resultado do atrito entre partículas na atmosfera. Durante o percurso da descarga elétrica, conhecido como canal de descarga, o ar pode ser aquecido a até 33.000 graus Celsius. Esse calor intenso torna as descargas frequentes causadoras de incêndios e danos em edifícios, bem como em florestas e áreas vegetais. A tensão de um raio varia de 100 milhões a 1 bilhão de volts. Sua corrente fica em torno de 30.000 amperes, equivalente à energia usada por 30.000 lâmpadas de 100 watts em conjunto. Em determinados casos, a corrente de um raio pode atingir 300.000 amperes. Os trovões que acompanham os raios podem produzir um som estrondoso de até 120 decibéis. Uma intensidade semelhante àquela experimentada por alguém próximo ao palco em um show de rock. Embora os relâmpagos e raios sejam comumente associados a tempestades de chuva e ventos intensos, eles podem igualmente ocorrer durante tempestades de neve ou areia, erupções vulcânicas, furacões e incêndios florestais intensos. A atmosfera terrestre naturalmente atua como um isolante contra as descargas elétricas. Por essa razão, os raios tendem a se dirigir para objetos altos, como torres, arranha-céus e montanhas. Nesses casos, há menos atmosfera entre a nuvem e esses objetos elevados, resultando em menos isolamento. Os raios podem gerar correntes de pico de até 200.000 amperes e, dependendo da resistência atmosférica e do solo, podem produzir tensões de 100 milhões de volts ou mais. Isso pode ocasionar variações extremas de tensão conhecidas como surtos ou transitórios, causando danos em linhas de transmissão,
cabos telefônicos ou de dados, bem como a qualquer equipamento elétrico e eletrônico. Além disso, a corrente elétrica pode percorrer e danificar componentes estruturais, tubulações ou qualquer material capaz de conduzir eletricidade. Outra coisa muito interessante de saber também são os mitos sobre os raios. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Raios podem sim cair diversas vezes na mesma localidade. Para-raios protegem mesmo equipamentos eletrônicos? Na verdade, não. Os para-raios protegem apenas a construção. Para garantir a segurança de equipamentos eletrônicos, é preciso instalar supressores de surto de tensão. Eles evitam que as descargas elétricas atinjam e queimem os aparelhos. Os raios só podem atingir lugares altos. Como vimos anteriormente, objetos altos têm maior probabilidade de serem atingidos, mas um raio pode atingir o solo ao lado de uma grande árvore, e isso não pode ser previsto. Barracas e árvores são bons abrigos durante tempestades de raios. Se você estiver ao ar livre durante uma tempestade, nunca fique dentro de barracas ou embaixo de árvores isoladas. As barracas possuem hastes metálicas e, assim como as árvores, atraem as descargas elétricas. Então, muito cuidado! Além disso, é recomendável que se desligue os aparelhos elétricos dentro de casa durante uma tempestade, principalmente se ouvir trovões ou presenciar clarões. E por último, os raios não são atraídos por espelhos. Essa crença surgiu durante um período em que os espelhos frequentemente possuíam grandes molduras metálicas, as quais poderiam de fato atrair raios. Portanto, não há necessidade de cobrir espelhos durante uma tempestade. Como saber onde vai cair e como se proteger de um raio? Durante o período de aumento das chuvas, a incidência de raios também aumenta consideravelmente. Somente no Ceará, o sistema de monitoramento e alerta da Enel registrou mais de 33 mil raios em 2023. Diante disso, o Corpo de Bombeiros do Ceará elaborou orientações específicas para lidar com as descargas elétricas durante essa época do ano. Sinais de alerta, como coceira na pele e pelos arrepiados, podem indicar a proximidade de um raio prestes a cair. Nestas situações, a recomendação dos bombeiros é se ajoelhar e curvar para frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles. É importante ressaltar que deitar-se não é a atitude correta a ser tomada. Durante esse período, é crucial evitar locais descampados e abertos, como campos de futebol, praias e estacionamentos. Além disso, é aconselhável manter distâncias de estruturas metálicas, como cercas de arame, linhas férreas, torres de telefonia e outros objetos que possam servir como condutores de descarga elétrica. Se estiver dentro de um veículo, os bombeiros recomendam não sair e fechar as janelas, evitando contato com partes metálicas. Além disso, é aconselhável evitar estacionamentos, praias e campos de futebol durante tempestades. Caso esteja na praia, rio, lago ou piscina, é importante se retirar imediatamente desses locais. Além disso, é fundamental manter distância de objetos altos, como árvores, postes, quiosques, caixas d'água, torres, antenas e grandes objetos metálicos expostos, como tratores, escadas e cercas metálicas em sítios e fazendas. Um sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas tem como finalidade proteger uma estrutura, seus ocupantes e seus bens dos efeitos nocivos relacionados às descargas elétricas, como os efeitos térmicos, mecânicos e elétricos. Os principais elementos de um sistema de proteção contra raios, conhecido como SPDA, englobam os para-raios, também chamados de terminais aéreos, os condutores de descida, os terminais de aterramento e os condutores de ligação equipotencial com solo. O tipo de aterramento utilizado depende das características do solo em que o sistema é implantado. Além disso, um sistema de proteção contra raios pode ser complementado por dispositivos para prevenir danos causados por efeitos secundários dos raios, como supressores de surtos. Esses supressores são adicionados ao sistema para proteger equipamentos eletrônicos contra sobretensões. Existem vários tipos de supressores e muitas vezes é necessário utilizar mais de um tipo em conjunto, formando um circuito de proteção. Um correto aterramento dos principais equipamentos elétricos e eletrônicos também é crucial. Os raios são um espetáculo impressionante da natureza, mas também trazem consigo uma força extraordinária e perigosa. Esperamos muito que tenha gostado do vídeo.
Caso queira saber mais sobre o nosso planeta, astros e o funcionamento do universo, recomendamos que assista a esses vídeos sobre como funciona o calor e esse outro em que falamos sobre os lindos eclipses. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Agradecemos a sua audiência e até a próxima!